Bom dia, meus queridos alunos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre períodos compostos. Essa aula ela vai ser dividida em vários capítulos, né, vamos dizer assim, para facilitar os teus estudos. Vamos começar falando sobre a diferença entre frase, oração e período. Bom, o que é a frase? A frase é um enunciado de sentido completo. Pode ser nominal ou verbal. Quando ela é nominal, ela não possui verbo. Quando ela é verbal, ela possui verbo. Exemplos de frase nominal. Bom dia, gente. Bom dia, gente, é um cumprimento, uma saudação. Quem ouve essa saudação entende a mensagem, por isso podemos dizer que tem sentido completo. Eu digo que a mensagem tem sentido completo quando o receptor entende. E aí, nesse caso, o receptor certamente entenderá a saudação. Já o caso da frase verbal é aquela que possui verbo. Veja que verbo não é obrigatório na frase. Tanto que temos a frase nominal, sem verbo. O obrigatório da frase é que ela seja lida ou ouvida e entendida por ter sentido completo. Então, quando eu digo vamos ao show, isso é uma frase porque a pessoa entende a mensagem. E é uma frase que tem verbo, por isso uma frase verbal. Beleza? Tá? Então, coisas como fogo, ladrão, são frases nominais. Tá? Não tem verbo, mas você entende a mensagem. O que é uma oração? Uma oração é um enunciado que possui sentido, que não possui sentido completo, não obrigatoriamente possui sentido completo, mas que obrigatoriamente possui verbo, porque é organizado justamente em torno desse verbo. Tá? Exemplo, eu sei que você é bom aluno. Eu sei que você é bom aluno. Aqui eu tenho duas orações. Eu tenho a oração eu sei, que é uma oração, veja que ela é incompleta. Eu sei o quê? Ela não tem sentido completo, mas tem verbo, e por ter verbo é oração. Que você é bom aluno é uma oração que também não tem sentido completo. Se você chegar num lugar e disser que você é bom aluno, a pessoa vai olhar para tua cara, como? Não entendi. Porque não tem sentido completo. Agora, quando eu junto as duas, né, elas passam a ter sentido completo. Mas a oração ela não tem a obrigatoriedade do sentido completo. Tem a obrigatoriedade do verbo. Pode ter sentido completo, sim. Ou como pode não ter. Se tiver sentido completo, a oração é chamada de oração absoluta. Tá? Por exemplo, se eu digo assim, vamos ao show. Vamos ao show, além de ser frase, pelo fato de ter verbo, ela é uma oração absoluta. Ela tem sentido completo e ela tem verbo. Então, ela é uma oração absoluta. Podemos dizer, então, que toda frase verbal é uma oração absoluta. Ou que toda oração absoluta é uma frase verbal. O período é todo enunciado de sentido completo e que também possui verbo. Então ele tem as duas coisas. Ele tem verbo e sentido completo. Um bom exemplo de período é vamos ao show. Vamos ao show tem verbo, repare, e tem sentido completo. Então é um período. Eu sei, você deve estar sendo, mas tá tudo a mesma coisa? Não, não é bem assim não. Deixa eu te explicar. Uma frase, ela só é oração se ela tiver verbo. Mas como você tem o caso da frase nominal, nem toda frase é oração, né? Porque bom dia, gente, é frase, mas não é oração por não ter verbo. A oração, para ser oração, tem que ter sentido, tem que ter verbo. Para ser oração tem que ter verbo. O sentido completo é algo que ela pode ter ou não, é facultativo aí. Então, por exemplo, eu sei é uma oração.
mas não tem sentido completo. Não posso dizer que eu sei é uma frase, ela só é uma oração. Agora, se a oração fosse eu entrei em casa, eu entrei em casa, é uma frase, é uma oração, porque tem verbo, e mas também tem sentido, sentido completo. Então é uma frase, é uma oração absoluta, já que tem verbo e sentido completo, e portanto é uma frase. Tá? Então esse tipo de oração. As absolutas, elas são frases. Tá? A oração que não tem sentido completo não é frase. Tá? Só é oração. E o período? O período ele tem que ter as duas coisas, sentido completo e frase. Então todo período todo período pode ser classificado como sendo uma frase. Todo período é uma frase, porque ele tem sentido completo e verbo. Ele é frase por ter sentido completo, não por ter verbo, entenda. E é uma oração, sim, agora por ter verbo, tá? Todo período simples, tá? Ele é uma oração absoluta. Todo período simples é uma oração absoluta. Então veja, em relação ao período, ele só é oração se ele for simples. Em relação à frase, não. Frase, todo período, simples ou composto, é uma frase, tá? Porque tem verbo e sentido completo. O período composto ele possui mais de um verbo. Por exemplo, eu sei que você é bom aluno é um período composto de duas orações. Eu sei, que é a primeira oração, né? E que você é bom aluno, segunda oração. Então ele é composto de duas orações aí. Eu sei e que você é bom aluno. Por isso eu digo que é um período composto de duas orações. Acho que está claro aqui, né? Então, frase é todo enunciado que apresenta sentido completo. Oração é todo enunciado que apresenta verbo, isso obrigatoriamente. E período é todo enunciado que apresenta os dois. O período pode ser simples ou composto. E do composto que nós vamos falar, tá? O período, então, pode ser classificado como sendo simples ou composto, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, entrou. Período simples, como eu acabei de dizer, ele tem apenas uma oração. Vou ao escritório às 14 horas. É um período simples porque ele é formado por uma oração. Eu marco o número de orações pelo número de verbos. Ó, um verbo só, uma oração. Tá? O verbo marca o acontecimento verbal. Cada verbo marca um acontecimento verbal. Então eu posso dizer assim, para você entender melhor. Quando eu falar em verbo aqui, eu estou falando no acontecimento verbal. Porque pode acontecer de ter uma locução verbal. E você sabe, a locução verbal são dois ou três ou quatro verbos, dependendo da situação, que se juntam, mas que vão refletir apenas um acontecimento verbal. Então, não é porque tem dois verbos ali, um do ladinho do outro, que significa que tem duas orações. Não. Tá? Para ser um período composto, tem que ter mais de um acontecimento verbal. Se os dois verbos contribuem para o mesmo acontecimento, então estamos falando de um período simples, tá bom? Então vou ao escritório às 14 horas é um período simples, tanto quanto, por exemplo, se eu dissesse assim, eu digo assim, João, João, João está amando Maria. João está amando Maria. Se eu disser isso, quem manda aí é o verbo amar, que é o verbo principal. Então, João está amando Maria é o mesmo que dizer que ele ama Maria. Entendeu? Então, eu tenho dois verbos, mas na verdade o acontecimento verbal é um só. Não posso dizer que João está amando Maria seja um período composto. É um período simples, tá? Formado por uma locução verbal. Não por um verbo só, mas por uma locução verbal. Então, fique esperto quanto a isso. Tá?
A oração é contada pelo número de acontecimentos verbais. Aqui só temos um, porque isso é simples. Se tivéssemos dois acontecimentos verbais, aí seria um período composto. É o caso, por exemplo, da frase chegou ao escritório quando eram 14 horas. Eu tenho chegou, né, que é um acontecimento verbal, e ser 14 horas, outro acontecimento verbal. Então tem aí dois acontecimentos, né? Portanto, um período composto. Você reparou que eu separei aqui, ó. Separei a oração chegou ao escritório da oração quando eram 14 horas. A primeira oração chegou ao escritório, eu vou chamar de oração principal. A segunda de subordinada. A gente vai ver daqui a pouquinho que as orações podem ser classificadas como principal, pode ser classificada dentro das subordinadas, né, como principal e subordinada, dentro do período composto por subordinação. No composto por coordenação, elas são chamadas de oração coordenada sindética e assindética. Tá? Mas vamos falar aqui da subordinação, que é o tema da aula de hoje. Chegou ao escritório quando eram 14 horas. Eu tenho uma oração principal, que é chegou ao escritório, e eu tenho uma subordinada quando eram 14 horas. Tá? Ligando as duas ideias verbais de chegar ao escritório e de ser 14 horas, eu tenho a conjunção quando. Essa conjunção ela liga as orações, tá? Ela liga os acontecimentos verbais e ela inicia a subordinada. Então a forma que você tem que saber qual delas é a subordinada é procurar a conjunção ou, em alguns casos, o pronome, tá? Que vai, ou o advérbio, que vai ligar as orações e vai iniciar a subordinada. A subordinada é sempre iniciada por um conectivo, tá? Um tipo de conectivo. A principal não, ela não possui conectivo, ela não é iniciada por conectivo, tá? Porque o lugar dela é o início da oração. Ela pode até não estar no início, mas o lugar dela é o início. A conjunção liga a oração anterior à posterior. Como ela está no início, não tem anterior a ela. Ela é o início, então não tem nada anterior. Logo, não tem conjunção. Tá? Fique esperto quanto a isso. A separação se dá antes da conjunção. Tá bom? Continuando a nossa construção de conceitos, aparece aqui. Continuando nossa construção de conceito. Deixa eu desconectar aqui para não ter mais isso aparecendo. Olha aqui, ó. Vamos falar do período composto por coordenação e por subordinação. Veja a situação aqui, ó. A menina Mafalda está olhando para o mundo. E a frase diz: Mafalda vê o mundo e fica preocupada. Essa frase ela reúne duas orações independentes, que são Mafalda vê o mundo e a segunda oração, que seria Mafalda fica preocupada. Como eu uni as duas através da conjunção e, eu dispensei o sujeito Mafalda da segunda frase, justamente porque ele está subentendido. Ou seja, eu sei que é Mafalda para os dois casos. Tá? Mafalda vê o mundo e fica preocupada. Uma oração diz que Mafalda vê o mundo, a outra diz que ela fica preocupada. Essa relação entre elas é uma relação de coordenação, veja bem, porque não há nenhuma dependência sintática entre elas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que uma oração não funciona como o termo sintático da outra oração. Quando a gente fala em termo sintático, né, você deve se lembrar, a gente está falando de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e por aí vai. Então não há, a oração não está trabalhando como uma dessas funções sintáticas da outra oração. São duas orações que se equivalem, são independentes sintaticamente. Há entre elas, com certeza, uma relação semântica.
construída a partir da conjunção, né? Aqui, nesse caso, uma relação de adição. No outro caso, ali na outra frase, quando Mafalda vê o mundo, fica preocupada. Acho que de cara você já nota que quando Mafalda vê o mundo, estabelece uma ideia de, de tempo para que Mafalda fique preocupada. Ficar preocupada para Mafalda acontece quando vê o mundo. Tá bom? Quando vê o mundo. Então, existe podemos dizer que a primeira oração, quando Mafalda vê o mundo, ela é uma oração subordinada à primeira, porque ela está ali para estabelecer uma ideia de tempo, que é a função do advérbio, né, do adjunto adverbial. O adjunto adverbial ele estabelece uma ideia de tempo da ação, da ação verbal, né, de quando ficar preocupado. Né? Então, existe uma relação de dependência sintática entre as duas orações. Uma, quando Mafalda vê o mundo, vai trabalhar como adjunto adverbial de tempo da outra. Fica preocupada, entendeu? Então, entre elas há uma dependência sintática. Uma trabalha como função sintática da outra oração. Nesse caso, adjunto adverbial de tempo da oração fica preocupada. Tá? Isso acontece quando Mafalda vê o mundo. Entendeu? Por isso que a gente diz que entre essas duas orações, segundo caso agora, existe uma relação de subordinação. Então, são orações, é um período composto por orações que criaram uma relação de subordinação. Então, é período composto por orações subordinadas. No primeiro caso, Mafalda vê o mundo e fica preocupado? Não. São orações independentes sintaticamente, portanto, uma relação de coordenação, ordenada uma do lado da outra. As duas com o mesmo peso. Tá? As duas se equivalem ali, né, em importância. No segundo caso, uma é subordinada à outra. Então, existe uma hierarquia no segundo caso. Tá? Indo adiante. Bom, eu acabei de explicar isso para você, vou pular então um pouquinho esse PowerPoint. Se você achar interessante, se você achar necessário, pause o vídeo e dê uma lida, mas eu acredito que não tem aqui muito o que dizer não. Ó, repare, né, eu estou aqui dizendo que a oração é sintaticamente, a coordenação é feita entre orações sintaticamente independentes. Dei um exemplo aqui, 2 exemplos para você. Voltei mais cedo, mas não pude entrar. Não poder entrar e voltar mais cedo são orações independentes. Uma não funciona como função sintática da outra. A mesma coisa acontece na letra B. Aluguei um apartamento e comprei um carro. São duas orações independentes. Uma não funciona como função sintática da outra. Vamos adiante. Período composto por subordinação. No período composto por subordinação, o que acontece? Existe a dependência, como eu acabei de falar. E eu posso pegar aqui e te mostrar isso de uma forma bem mais simples. Vamos pegar um período simples, onde eu posso te mostrar os termos sintáticos da oração, como já estudamos. Todos esperam sua volta. Esperam é verbo transitivo direto. Se eu perguntar antes do verbo quem espera, a resposta vai ser todos, sujeito. Todos é o sujeito, esperam sua volta é o predicado. Vem comigo. Dentro do predicado, esperar é um verbo de ação, não é? Esperar é ação. Praticada por quem? Por todos. Todos esperam. Quem espera, espera algo. Então, algo está sofrendo a ação de ser esperado. Que algo é esse? Sua volta. Posso dizer, então, que esperam, por ser um verbo de ação, um verbo que liga o sujeito ao sofredor da ação, praticante da ação ao sofredor, né, que cria uma relação entre o praticante e o sofredor, que esse verbo é um verbo de ação e, portanto, um verbo transitivo, já que ele liga um praticante a um sofredor, e um transitivo direto, porque não pede preposição. Quem espera, espera algo. Logo, sua volta é objeto direto desse verbo, é o sofredor da ação e, portanto, o objeto direto desse verbo. Espera, espera algo. O algo é sua volta. Se eu quiser, eu posso transformar sua volta em uma oração.
E aí criar um período composto. Olha aqui, todos esperam é a primeira oração, a principal. Que você volte é a segunda oração, subordinada a essa principal. Por que subordinada? Porque a oração que você volte está funcionando como objeto direto do verbo, da mesma forma que sua volta é objeto direto do verbo esperar. Eu não mudei o sentido do enunciado, eu estou dizendo a mesma coisa, só que agora eu estou dizendo com um objeto que não é mais só um objeto, ele agora é uma oração. Tá bom? Então entenda, o período composto por subordinação estabelece uma relação sintática entre a principal e a oração subordinada. A subordinada, neste caso, que você volte, né? Essa subordinada aqui, ela está trabalhando como função, como na função sintática de objeto direto do verbo da principal. A principal é essa. E o verbo da principal está pedindo um complemento, que é a oração subordinada. E ela vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta.